Oi, pessoal. A gente está aqui abrindo a garagem para o segundo episódio, cujo tema vai ser por que as pessoas assistem o BBB, por que o BBB faz tanto sucesso, mas, logicamente, trazendo o olhar da psicologia, analisando alguns fenômenos psicológicos que fazem com que esse tipo de programa desperte tanto interesse e tenha uma audiência. A gente sabe que o BBB tem uma audiência no Brasil muito significativa. E tentar sair um pouquinho do senso comum, né? Falar um pouco, por exemplo, de alguns aspectos culturais envolvendo a fofoca. Claro que no senso comum a fofoca geralmente é, suscita várias emoções negativas, é um conceito negativo de modo geral, só que o objetivo do Garagem Psi é sair um pouco da visão de senso comum e tentar trazer um olhar mais amplo, mais profundo, para explicar esse tipo de comportamento, né? As pessoas, de modo geral, gostam de fofocar, as pessoas, de modo geral, se interessam pela vida alheia. E os seres humanos são seres curiosos e seres sociais. Então a gente está aqui um pouquinho também para falar com um olhar mais técnico, digamos assim, mas tentando também articular num linguajar que seja bem acessível para que as pessoas entendam, para que vocês entendam o porquê de um programa como esse fazer tanto sucesso. Então, a gente pode começar falando, né, assim, Felipe, por que as pessoas passam horas vendo BBB? Por que as pessoas se sentem tão atraídas por dinâmicas sociais envolvendo conflito, rivalidade, pegação, paixão, dar um fora em alguém, ter um interesse ou perder o interesse por alguém, inimizades, enfim. O BBB pode ser analisado por vários ângulos, né? A gente não está aqui para falar dos aspectos, digamos assim, mais sociológicos ou publicitários. É um programa que envolve muita publicidade, muito marketing, muito consumo. Tem esse aspecto, mas não é disso que a gente vai tratar aqui. A gente vai tratar das dinâmicas psicológicas e sociais envolvendo formação de grupos, formação de alianças, enfim. Então, o foco é na psicologia. O que você teria a dizer, Felipe, por exemplo, sobre a fofoca? Assim, por que as pessoas se interessam tanto por quem saiu com quem brigou com quem ficou com quem dormiu com quem? Cara, eu acho que a primeira resposta que eu tenho para dar, eu acho que é até meio óbvio, assim, porque isso é muito coisa de animal social, né? A gente analisa a nossa dinâmica social cotidiana, ela se dá basicamente por causa disso, né? Por exemplo, se a gente analisar interação entre vizinhos, é basicamente isso. Tem fofoca de vizinho o tempo todo. Ah, fulano se separou, fulano casou, fulano teve filho, fulana tá grávida. Sei lá, o filho da fulana nasceu com cara de japonês, assim, meio... enfim, as pessoas estão o tempo todo especulando sobre as vidas umas das outras. Isso é bem natural dos seres humanos, não no sentido de ser certo ou errado, mas no sentido de que é muito comum, é esperado. E a gente vê isso se repetindo em muitos contextos. Por exemplo, se você trabalha numa universidade, tem fofoca de professor, entendeu? Se você é aluno, você fofoca sobre o professor. Se você é professor, você também fica sabendo fofoca de professor, a vida amorosa, a vida profissional e tudo mais. Então, não é nada imprevisível, assim, não é nada diferente do esperado que um programa centrado basicamente nisso faça tanto sucesso. Não me surpreende nem um pouco. Assim, é claro que vai fazer sucesso. Ali você está vendo dinâmica social pura e simples, jogada na sua cara o tempo todo. Casais se formando, casais se separando, um falando mal do outro pelas costas, sinceridade, falsidade, disputa por alimento, disputa por status, que é uma coisa também muito típica de uma espécie tão social como a nossa, hierarquia, enfim, você vê tudo ali no BBB.
o, a gente pode falar uma coisa que é interessante, que é assim, se você pega um aplicativo de relacionamento, tipo, sei lá, Tinder ou qualquer outro desses para achar um potencial parceiro amoroso. Esses aplicativos, eles estão, através de um algoritmo, eles estão tentando simular a interação do cotidiano, da nossa análise sobre potenciais parceiros. Quando a gente está no cotidiano, a gente vê a beleza das pessoas, analisa pelas características se elas são compatíveis ou não. Então, o Tinder ele é um algoritmo que simula essa situação cotidiana, de maneira nua e crua, porque é uma prateleira que você vai selecionando as pessoas, né, com base em uma série de critérios. Agora, o BBB, ele faz mais ou menos a mesma coisa. Ele é um programa, eu poderia dizer assim, ele é um programa baseado no algoritmo, só que não é necessariamente um algoritmo só voltado à pegação. É um algoritmo voltado a relações sociais. Por isso que você vê tantos elementos básicos ali. As atividades do BBB são voltadas a simular essas coisas que a gente vê no cotidiano. Disputa por isso, disputa por aquilo, status, ranking, enfim, tudo isso que eu comecei o vídeo falando. Então é mais ou menos essa minha visão sobre o programa. Acho que você pode chegar o abajur só um pouquinho para tua direita. Tá saindo um pedacinho dele na tela. Ah, tá. Não reparei. Uhum. Fica melhor assim. E acaba sendo um espelho da sociedade brasileira também, né? Assim, sempre tem alguns perfis. Antigamente, eu não assistia antigamente, na verdade. A iluminação tava boa, agora você mudou um pouquinho. Ficou mais sombreada. Tá melhor assim, prefiro assim. Tá. Mas agora tem até pessoas de diferentes faixas etárias. Esse ano entrou sogra com genro, irmãos. Então acaba também, as pessoas se identificam, né, com as dinâmicas assim sociais. E é um jogo que, como você falou, disputa por status, né? Toda semana tem prova de líder, que vai ter benefícios, que vai indicar pessoas e que vai ter privilégios em relação à comida, um quarto onde pode assistir os outros e tal. É um jogo que é meio que feito para jogar lenha na fogueira mesmo, né? Por mais que a pessoa fuja de conflitos, não tem como. O jogo é feito para ter conflitos mesmo. Mas assim, eu acho que a gente pode dar uma aprofundada trazendo para a psicologia, né? E assim, a fofoca, no final das contas, as pessoas que assistem o BBB estão interessadas, né, na vida dos participantes, nas relações formadas entre os participantes, nas brigas dos participantes, tem jogo da Discord, etc. Só que assim, a visão da fofoca no senso comum acaba sendo muito negativa, como geralmente estar falando mal de alguém pelas costas, assim, né? Estar com algum tipo de intenção de depreciar o outro pelas costas, que acontece muito. Só que assim, a fofoca não se limita a isso, né? Tem um aspecto mais profundo envolvendo a fofoca, que é, inclusive, o da aprendizagem social de modo mais amplo, da aprendizagem de regras de conduta, da moralidade, uma aprendizagem cultural até. As crianças pequenas já começam a falar dos seus coleguinhas, assim, os seres humanos, os bebezinhos já se interessam mais por rostos humanos do que por objetos inanimados. Depois a gente vai se desenvolvendo e a maior parte do tempo, quando a gente não está fazendo nada, tem experimentos que mostram que quando a gente não está fazendo nada, a gente está pensando em outras pessoas, pensando em situações sociais, geralmente. Então, é uma coisa muito marcante da nossa espécie se interessar pelo outro. E isso envolve um aspecto, como eu falei, de aprendizagem social, que não necessariamente é o outro em si, mas a própria cultura, o que é aceito, o que é uma transgressão, o que é mal visto, o que não é legal fazer com o outro. Poxa, isso é desleal, isso é injusto, isso é um amigo que defendeu o outro pelas costas, ele foi leal, ele foi parceiro. Então, eu até me lembrei do Confúcio, né, o filósofo chinês, que falava que há diferentes formas da gente aprender. Pela observação seria a mais sábia, pela imitação a mais fácil,
qual era a terceira? Pela experiência, o mais doloroso. E assim, então aprender por imitação, para usar um dos elementos evocados, é algo que faz parte da nossa natureza, né? O mimetismo, crianças observam adultos e imitam. Então, assim, se eu observo um amigo meu que se deu mal numa relação amorosa, por exemplo, porque fez uma coisa ruim, foi injusto, foi desleal, etc., isso, de certa forma, também me ajuda a aprender não só sobre o alvo da fofoca, ou sobre o alvo, sobre um amigo em si, mas também sobre relações humanas num sentido mais amplo, né? Então, eu acho que entra esse aspecto também de ser uma espécie de experimento social onde certos parâmetros culturais que são mais ou menos aceitos ou que envolvam aquilo que é prescrito e aquilo que é proscrito ou proibido, etc., também entra em jogo, né? E não necessariamente a fofoca é só também no sentido de depreciar ou de falar pelas costas, de ser um traíra. As pessoas também podem fofocar por curiosidade e até por admiração, né? Assim, por achar que alguém. Lembrei até do Campbell agora, a questão do herói, né? De aspectos heróicos de uma pessoa bem-sucedida, sei lá, de coisas interessantes que uma pessoa bem-sucedida ou valorizada socialmente construiu, conquistou, que faz com que naturalmente a gente comente, né? Sei lá, eu encontro o Felipe, soube de alguém que passou no doutorado, soube de alguém que defendeu muito bem a sua tese, sei lá o que e tal. As pessoas estão naturalmente falando umas das outras porque a gente se interessa pelas pessoas num sentido mais amplo, né? Não é só estar falando mal no sentido de ser um traíra, né? Em termos de causas, por exemplo, se a gente fosse falar assim, de causas distais, o que você teria a dizer, por exemplo, sobre a fofoca do ponto de vista mais amplo para a espécie, em termos evolutivos? Você pode até explicar um pouquinho o que é uma causa distal para quem está acompanhando, que não conhece o termo, mas assim, em termos mais amplos, não da fofoca, Sally falou para o Felipe isso, mas num sentido, tendo esse olhar mais amplo para a espécie. O que a fofoca tem em termos de benefícios, digamos assim, para gerar essa cola social e para fazer com que a gente se conecte uns aos outros? Então, primeiro, assim, quem tiver mais curiosidade sobre isso que eu vou falar agora, assistam o episódio 1 do Abrindo a Garagem, que é sobre natureza humana. E participem do nosso clube do livro também, que o link vai estar aí na descrição do vídeo. A gente vai falar bastante sobre esse assunto. Mas para entrar aqui no assunto da fofoca, causas distais da fofoca. O que são causas distais? Causas distais são... a causa distal é o motivo pelo qual uma determinada característica foi selecionada pela evolução. É basicamente isso. Então, por exemplo, a gente tem mãos assim, com esse formato, né? Os humanos têm mãos assim. Essas mãos aqui, elas foram selecionadas assim desse modo porque isso daqui é muito útil para subir em árvore. E a gente vem de uma linhagem de primatas, e primatas sobem em árvore. Então a nossa mão é assim por isso. Só que a gente também pode usar as nossas mãos para um monte de coisa. Os seres humanos se especializaram nisso. Então, qual seria a causa distal da mão ser dessa maneira? Subir em árvore. Então, é tipo isso. Não é o motivo pelo qual minha mão é assim aqui agora. Tipo, minha mão é brancona. Por quê? Porque eu não tomo muito sol. Minha mão sei lá, é grande, é pequena. Isso não é causa distal. Isso não tem nada a ver com evolução. A pergunta da evolução é por que os seres humanos têm a mão dessa forma? Aí você vai encontrar um motivo histórico ao longo da evolução da nossa espécie que fez com que a nossa mão fosse dessa maneira. Por que isso seria benéfico ao longo da história evolutiva? É porque é bom para subir em árvore, e é isso. Quando a gente fala da fofoca, então, a gente poderia perguntar assim, poxa, por que essa tendência é tão comum entre os humanos falar um dos outros? Por que isso é tão comum? E por que isso seria importante no sentido evolutivo, né? No sentido de causa distal? É basicamente porque os seres humanos são animais sociais. E animais sociais precisam
o tempo todo tem informação uns dos outros. Por quê? Porque você tem que saber em quem você vai confiar, você tem que saber quem é trapaceiro ali no grupo, e os seres humanos, eles podem descobrir isso de vários modos. Tem a ver até com a citação do Confúcio aí, que tu fez, que eu não conhecia, mas assim, você pode saber se uma pessoa é confiável ou não, observando ela. Você pode saber se uma pessoa é confiável ou não pela sua própria experiência de ter interagido com essa pessoa. Tem uma outra, qual é a outra que tu falou? A outra é por imitação, quando você, sei lá. Aí já não entra tanto no caso. Já não entra tanto no caso. Mas os seres humanos... Bom, isso valeria para qualquer espécie, né? Se estiver falando de um macaco, isso vai valer. O macaco pode observar o comportamento do outro e falar assim, e pensar assim, pô, não, esse bicho ali não. Ele tá, sei lá, tá roubando banana do outro. Ou ele pode já ter interagido com aquele outro macaco e ter experienciado que aquele bicho ali não é confiável. Só que os seres humanos têm uma coisa a mais aí, né? Que é a gente não é tão refém da observação e da experiência direta. A gente pode aprender sobre a reputação de uma pessoa ouvindo o que as outras pessoas têm a falar sobre ela. Exato. A fofoca é basicamente isso. É até um atalho, né? É até um atalho. Você não precisa interagir com o fofoca. Você não precisa interagir com o traidor e ser traído. E quebrar a cara, né? Vai ter um custo psicológico. Se eu sou sua amiga e você me fala, sei lá, aquela pessoa é desonesta, aquela pessoa pegou um dinheiro emprestado comigo e nunca pagou, sei lá, sumiu. Isso. Eu sou sua amiga e confio em você, isso já me poupa, né, de ter que ir quebrar a minha cara também, tomar um calote também. Exatamente. A gente utiliza a linguagem, então, como uma coisa que diminui a necessidade de ter a experiência própria, de sofrer o dano para saber a informação sobre aquela pessoa. Então, a fofoca ela serve basicamente para isso. E isso traz uma vantagem evolutiva tremenda. Porque, olha só, isso daí que a gente falou já é uma vantagem evolutiva. Você não precisa quebrar a cara para saber a coisa, para saber em quem confiar. Você sabe de antemão. Ao mesmo tempo, a informação em si, ela é muito valiosa. Então, a gente está juntando o melhor dos dois mundos, que é, eu sei se eu posso interagir, eu sei se eu posso confiar ou não em fulano, e eu soube isso sem quebrar minha cara. Ótimo. A comunicação, ou seja, a fofoca, nesse sentido, está servindo para isso. Tem informações úteis. O próprio desenvolvimento da linguagem tem a ver com essa questão da sociabilidade humana, de a linguagem ter se tornado cada vez mais complexa, porque as pessoas foram cada vez mais se relacionando com mais e mais pessoas, né? E tem um aspecto central aí no desenvolvimento humano, a questão das relações, né? Para você justamente saber diferenciar quem é confiável e quem não é, né? Tem, inclusive, se eu não me engano, a teoria com maior valor explicativo, assim, para ajudar a gente a entender por que o nosso cérebro é tão maior do que o dos outros primatas, proporcionalmente ao tamanho do nosso corpo, é a teoria, se eu não me engano, é a teoria do cérebro da inteligência maquiavélica. Não é maquiavélico no sentido negativo, necessariamente, aqui, é maquiavélico no sentido de você... A gente desenvolveu um cérebro grande porque a gente desenvolveu a habilidade de agir pensando na resposta que a outra pessoa vai dar frente à nossa ação. E, cara, isso, assim, para fazer isso, você precisa ter um desempenho cognitivo bizonho, que outros animais não têm. Eles não conseguem pensar tão à frente. É tipo um jogador de xadrez, que ele tá vários passos à frente do rival, é tipo isso. Outros macacos podem ser muito inteligentes, mas eles não estão vários passos à frente no jogo de xadrez social. Os humanos conseguem fazer isso. E para fazer isso, você tem que ter um cérebro robusto. E aí, essa teoria da inteligência maquiavélica tem a ver com isso. Vários aspectos da nossa inteligência se desenvolveram por causa do valor que tem
você saber calcular as intenções do outro indivíduo e ajustar o seu comportamento frente a isso. Parece bobo, mas é uma das coisas que praticamente só os seres humanos conseguem fazer do jeito que a gente faz. Sim. É interessante você estar falando isso, porque isso era uma coisa que eu queria ter dito no episódio 1, mas, claro, a gente acaba não tendo espaço para falar muita coisa, né? O episódio, a gente resume as coisas e tal. E Sim, agora sim. você está falando, então dá até a oportunidade de falar um pouquinho sobre, né? Que, que é a questão da teoria da mente mesmo, que para quem não conhece é a nossa capacidade de inferir estados mentais alheios. Talvez eu tenha evocado isso muito rapidamente, mas sem citar o conceito especificamente, teoria da mente. E aí a gente começa, claro que de maneira mais rudimentar, né? O bebê ele se conecta com um adulto que está interagindo com ele é, através do sorriso, através do olhar, né? As brincadeiras e tal. Mas aí a partir dessa conexão é, vai havendo desenvolvimento de uma outra capacidade que no inglês eles falam mind reading, né? Que é a leitura da mente do outro. É leitura mental. Leitura Sim. mental e até dos trejeitos, né, do olhar, dá pra perceber se uma pessoa tá mais ou menos interessada em você ou se uma pessoa tá mais ou menos de saco cheio de você, pela comunicação não verbal. E depois da leitura da mente, o terceiro estágio seria se sintonizar de acordo com os sinais emitidos pelo outro, né? Então há conexão num primeiro momento, dessa conexão vai surgir um ruído que vai dar um conflito, ou vai ter uma afinidade em que os dois vão se sintonizar nessa espécie de leitura automática mental do outro, né? Pelo olhar, pela maneira como a pessoa fala, pelo posicionamento, se está longe, se está perto, você infere, e aí a partir daí você sintoniza o teu comportamento também. Claro que as pessoas erram, né? E aí vai ter sempre a pessoa que vai ser insistente quando o outro não quer, ou que vai pular fora quando o outro quer. Não estou falando que é perfeita a leitura, mas que é uma capacidade muito complexa que a gente acha que, na verdade, é supernatural e tal, mas que do ponto de vista evolutivo, do ponto de vista da comparação entre as espécies, a gente vê o quão especial, digamos assim, é o humano nessa capacidade, né? De às vezes, num tom de voz, num telefonema, você perceber que a pessoa está querendo desligar e coisas do tipo. Então, acho que tem a ver um pouco com isso que você está falando também, né? De você antever os movimentos, assim, e poder pensar de maneira antecipatória, né? Antecipando algo bom ou ruim, vários movimentos à frente, né? Então, isso é muito interessante. Agora, um outro ponto que eu acho também legal, já que a gente está falando de BBB, de fofoca, é falar assim que os seres humanos são animais morais também, né? Por extensão ao clássico, né? Somos animais sociais e por extensão somos animais morais. Então a gente tá o tempo inteiro moralizando, sendo moralista também, né? Isto é, julgando o comportamento alheio, falando: caramba, esse cara traiu a namorada, ou esse cara falou isso e não fez aquilo, esse cara não cumpriu com a palavra dele, essa menina deu mole pro namorado da amiga dela, sei lá. A gente tá o tempo inteiro, de certa forma, julgando o comportamento alheio, uns mais, outros menos, né? Claro que as pessoas diferem nesse quesito, mas assim, é muito humano isso, determinar o que é certo, o que é errado, de acordo com os códigos de conduta de uma determinada cultura, de um determinado grupo social. Mas assim, é muito automático no ser humano julgar as situações, se identificar com as situações ou ter repulsa por certos tipos de comportamento. E eu acho que o BBB é um prato cheio, né, para as pessoas poderem julgar comportamentos e, e categorizar, né, os comportamentos como injustos, justos. E aí, a partir daí, determinados participantes vão adquirindo mais
popularidade, o mais carisma e mais seguidores também, né? A gente está em 2025, então não tem como não falar em cultura do cancelamento, que até vai ser o tema de um futuro episódio, que eu acho que é um tema muito interessante, mas isso vai fazendo com que certos participantes, com que as pessoas se identifiquem com alguns e cancelem outros, né? Porque mesmo que algumas coisas sejam dirigidas, eu tenho um amigo meu que é publicitário que fala que tem muita direção no BBB. Eu não acredito que tenha tanto quanto ele acredita que tenha, né? Eu acho que muitas dinâmicas sociais são espontâneas ali, ocorrem. Ele tem uma visão mais top-down, assim, de ter um diretor dizendo o que cada um faz. E a gente diverge nesse quesito. Mas eu acho que basta, assim, minha visão de psicóloga, basta jogar 20 pessoas numa casa e deixar as coisas acontecendo que o enredo por si só já vai sendo escrito, né? O roteiro já vai sendo escrito, porque seres humanos em confinamento numa casa, com toda essa dinâmica provocada, né, de disputa por território, disputa pela permanência. E aí não tem como não moralizar, né? Porque eles estão ali convivendo, dormindo e tal. Por mais que a pessoa já vá meio que, como é que eu posso dizer, treinada para não falar besteira, para não ser cancelada, pensando, o Brasil inteiro tá me vendo, é um programa ultra popular. Só que a pessoa tá ali 24 horas por dia, né? Em algum momento sai coisas, né? Comentários, sei lá, preconceituosos, ou comentários machistas, ou comentários superficiais, ou comentários, sei lá, porque são seres humanos dentro de uma casa confinados. Então é um prato cheio para as pessoas que estão nesse tribunal social que é a vida, né? Está ali, de certa forma, julgando o comportamento alheio. Sim, tem uma coisa que eu pensei ali enquanto você falava, logo no início, que é um outro motivo da gente gostar de fofoca quando é adulto. Quer dizer, não só quando é adulto, né, mas quando a gente cresce, é que a gente usa as outras pessoas como parâmetro para a gente desenvolver vários atributos psicológicos. Então, isso no sentido mais básico e no sentido mais complexo também. Então, por exemplo, a gente calibra uma série de percepções que a gente tem sobre nós mesmos, a gente calibra observando o outro. Então, por exemplo, tem até uns livros e artigos em que um filósofo chamado Daniel Dennett fala sobre isso. Por exemplo, a gente não sabe automaticamente que, sei lá, vou citar um exemplo bem básico aqui que não tem nem muito a ver com o BBB, mas só para entender como funciona. A gente não tem uma noção tão exata de que, por exemplo, quando a pessoa está, imagina, está escorrendo lágrima do olho dela e ela está com a boca meio assim, a gente não sabe de primeira que isso significa que a pessoa está triste. A gente vai refinando essa percepção de que tem algo errado, mas o que significa esse errado? Como que a gente vai refinando isso? A gente percebe que quando a pessoa ela expressa o mesmo comportamento que a gente, e quando a gente expressa aquele comportamento, a gente está se sentindo de uma tal maneira, por exemplo, triste, a gente começa a juntar uma coisa com a outra, a gente começa a juntar Lé com Cré, a gente começa a pensar assim, peraí. Então, quando a pessoa está com aquela expressão facial, isso significa que ela está triste. A gente vai calibrando assim. Então, a observação de pessoas, ela é valorosa para a nossa espécie, não só por causa disso que a gente vem falando, né? A informação social. De quem você pode se aproximar, de quem você deve manter distância, não é só isso. É porque a gente precisa desse contato com o outro para a gente calibrar até quem a gente é. É nesse sentido básico aí. O que significam as nossas emoções, isso tudo depende de uma certa calibragem social bem importante. E aí é isso que eu ia falar. Então, o que a gente está falando aqui agora vale, mas vale no sentido muito mais básico do que parece. A importância de prestar atenção nas outras pessoas vale num sentido muito fundamental. E o hábito adulto de fofocar, de prestar atenção na vida do vizinho, de gostar de novela, vem disso. Vem da necessidade que a gente tem de até não só descobrir informação sobre o outro, mas utilizar o outro como parâmetro para a gente entender como a gente funciona também. Sim, sim.
Eu até tava lembrando que no episódio 1 eu falo de Machado de Assis, né? E pode haver formas mais rebuscadas de se interessar pelas vivências alheias, né? Na arte, no cinema e na literatura. E isso me remeteu a uma característica humana universal, que é o storytelling, né? A nossa necessidade de organizar fatos brutos dentro de alguma narrativa que faça sentido. E o nosso cérebro faz isso o tempo inteiro, basicamente, né? Atribui causalidade. Então, assim, eu sempre dou esse exemplo, né? Alguém tá segurando a porta do elevador e o elevador tá preso. Eu sei que tem um vizinho no meu prédio que tem 95 anos. Eu imagino, é, essa porta tá presa, ele tá demorando, deve ser o meu vizinho entrando no elevador, que eu sei que ele entra devagarzinho e tal. Ou então, uma outra pessoa pode pensar, que pessoa mal educada, tá segurando a porta do elevador e vai bater, etc. Mas enfim, fato é que a gente está sempre procurando entender o porquê das coisas serem como são, dar explicações para isso, né? Dar explicações e inserir essas explicações dentro de uma narrativa. E aí isso vai desde o mais básico, como eu falei, alguém prendendo a porta do elevador, e num sentido mais amplo, que aí são sei lá, as grandes parábolas, as fábulas de Esopo, que tinham uma lição moral, inclusive, né? Eu falei de moralidade no BBB e de tribunal social, as próprias fábulas têm esse aspecto, né, de ensinar pra gente códigos de conduta ou de sabedoria, etc. E aí a gente tá, o nosso cérebro ele funciona a partir de histórias, né, muito mais do que a partir de dados brutos. Então, o BBB na realidade é também uma grande máquina de produzir histórias, enredos, né, roteiros. E isso é uma característica humana universal, né? Claro que uma pessoa pode detestar o BBB e achar super fútil por várias razões e realmente tem um lado muito de propaganda de produto, etc. Mas a gente pode pegar num sentido mais amplo, estendendo do BBB para literatura, eu mesma, quando eu tô lendo um romance, muitas vezes isso me ajuda até a entender as minhas próprias questões, né? A gente se identifica com a personagem, com o herói da história e tal. E eu acho que essa questão da atração humana por narrativas, por explicar as coisas, também explica, né? Porque de um programa como esse fazer tanto sucesso, porque todo dia são milhares de histórias ali, ainda que artificialmente, né, por causa das dinâmicas que são artificiais, é, é, vai fazer emergir uma série de emoções fortes. Até porque no confinamento essas emoções elas vêm até potencializadas, né? O BBB é praticamente uma novela sem roteiro. E as pessoas gostam de novela por isso, né? De novela, filme, tudo. Peça de teatro, como você está dizendo, tudo. A gente vê ali conflitos básicos da vida humana sendo encenados de alguma maneira. Só que ali no BBB não é bem encenado, né? Como você disse, tem gente que acha que tem umas coisas meio combinadas, mas eu também acho que não, que nem precisa. Eu acho que não precisa. Exatamente. Se você bota um monte de gente ali, os gargalos assim da interação humana, eles fazem o serviço, as histórias vão aparecendo. É que nem se você bota um monte de gente num porão e determina aleatoriamente que alguns vão ser os prisioneiros e outros os guardas da prisão. Você não Sim, precisa combinar nada. Os comportamentos eles vão se ajustando a esse contexto, mesmo sem roteiro. Então o BBB é exato. muito parecido. Exatamente. Até isso que você falou faz menção a um experimento super clássico, né? Da prisão de Stanford, mas também há outros experimentos, né, em psicologia social, como o do paradigma do grupo mínimo, que para quem não conhece era numa colônia de férias, né? Os meninos eram separados
Meninos numa colônia de férias eram separados em grupos diferentes. Não me lembro agora o nome, Eagles, sei lá, os águias e os sei lá o quê. E só o fato de você ser designado a um grupo e outros garotos estarem designados a pertencer a outro já faz com que uma série de dinâmicas sociais comecem naturalmente a emergir, porque também outra característica humana universal, né? Eu falei do storytelling agora e da nossa atração por narrativas e explicações e organizar os fatos brutos numa história coerente que faça sentido, e a gente faz isso o tempo todo. Também outra questão universal humana é a categorização social, né? Só de você ver uma pessoa, você em 10 segundos olhando, primeiro alguém me vê falando, já vê uma mulher que tá falando português, é uma mulher branca, é uma mulher que tá falando com sotaque carioca, é uma mulher mais ou menos de tal idade. Então, assim, isso tudo automaticamente, né? Você vai interagir com um octogenário, você até ajusta o seu comportamento e fala mais baixo, fala mais delicado, nessa dinâmica, nesse tango social que a gente dança o tempo todo, né? De autorregulação em relação à pessoa com a qual a gente interage. Então, a categorização social, ela é uma característica humana universal. As pessoas se dividem em grupos, claro que pode haver variabilidade intercultural, em algumas culturas, uma determinada característica é mais valorizada do que outras, sei lá. Algumas culturas respeitam mais os idosos, outras menos. Mas ainda assim, a categorização social em si está presente em qualquer tipo de dinâmica social. Não tem como não estar, né? Você bate o olho em alguém, a pessoa te atrai ou não. A pessoa é mais velha e tem idade para ser seu pai ou é da tua idade. A pessoa torce para o mesmo time que você ou não, tem a mesma orientação política que você ou não. E aí, isso faz com que os seres humanos estejam o tempo inteiro se dividindo em grupos, a partir de afinidades ou de implicâncias, se afastando de outros, né? E no BBB isso acontece também, né? Então, há características que tornam algumas pessoas mais ou menos atraentes para mim e para você e para cada um de nós, porque a gente tem preferências. E cada preferência vai resultar, inevitavelmente, também na sua contrapartida, em coisas que não me agradam tanto, em tipos de comportamento, ou tipos de personalidade, ou tipos de linhas de pensamento, de cosmovisão, etc., que eu vou falar, caramba, essa pessoa não tem nada a ver e tal, né? Então a gente gosta mais de umas pessoas do que de outras. Não tem como, né? Assim, é do humano. Eu acho até que cabe aí você falar um pouquinho sobre atratividade, já que é um assunto que você domina tanto, e não necessariamente atratividade no âmbito das relações amorosas, mas assim, num sentido mais amplo mesmo, né? O que faz com que algumas pessoas se aproximem mais de outras e em detrimento de outras que suscitem nelas implicância e tal, porque no BBB é isso que acontece também, né? Você vota naquele participante que, entre aspas, te representa não te representa, que você quer eliminar, e você defende aquele participante que, sei lá, tem certos comportamentos ou posicionamentos que são os que você teria se você estivesse lá, né? Então, a categorização social, o julgamento social e o storytelling aí são características humanas, universais, e num programa como esse, estão ali a todo vapor, né? O que você diria, Felipe, por exemplo, em relação a isso? Tem. Se você for consultar a literatura não só de relacionamentos amorosos, mas de formação de qualquer tipo de parceria, você vai ver que assim, tem um ponto pacífico ali na literatura que as pessoas tendem a ficar junto de outras pessoas com quem elas têm afinidade. Então, a gente vê isso ali no BBB, a gente vê isso em qualquer tipo de lugar que tenham pessoas. A gente vai se aproximando, não é uma coisa necessariamente calculada. A gente simplesmente vai tendendo a se aproximar de quem divide gostos, ou sei lá, às vezes até um jeito de se vestir
Se você chega num lugar e você não conhece ninguém, e ninguém está falando, você talvez vá e se sinta ali naquele momento mais próximo de pessoas que se parecem com você, fisicamente mesmo. Então a gente está calibrando esse tipo de julgamento o tempo todo sem perceber. Ali no BBB, a gente vê isso de maneira muito importante, junto com uma outra tendência, que é o que você explorou um pouco, é o que tem tudo a ver com o experimento da prisão de Stanford, que a gente citou, que é o nós versus eles. Então, na medida em que você está num lugar com pessoas, você provavelmente vai eleger como suas parceiras aquelas que têm algum tipo de afinidade, da mais superficial à mais complexa, e as outras vão ser o eles. Então é o nós versus eles já está instaurado. E o nós, ele se forma através das afinidades. Isso vale para amizade, isso vale para relacionamentos amorosos, isso vale para se você está numa situação de guerra, se você tiver numa situação de guerra, tiver que se aliar e algumas pessoas ser contra outras, e por aí vai. Então tem basicamente a ver com isso. Não sei se eu. Calma aí, eu ia falar mais alguma coisa e esqueci, mas pode pegar a bola, que eu esqueci. Porque no senso comum tem essa ideia, né, de que os opostos se atraem, não sei o que, as pessoas se complementam, mas na realidade não é isso que os dados costumam mostrar, né? Claro que as pessoas não são iguais e sim, a ideia de complementaridade em alguns aspectos realmente ajuda. Uma pessoa mais agitadinha tá com a mais calma, sei lá o quê. Mas de modo geral a gente se aproxima das pessoas com as quais a gente se identifica, né? Então a ideia de opostos se atraem de senso comum não é corroborada pela Sim. literatura científica em psicologia, né? Não sei se tem a ver com isso que você ia falar. Não era isso não, mas isso daí é um ponto importante também. Cara, é só a gente pensar em amizade, né? Você faz amizade com uma pessoa que é muito diferente de você falando que isso é bom porque vocês vão se complementar, ou você tende a fazer amizade com pessoas que são mais parecidas? É com quem é mais parecido. Sim, sim. Quanto mais diferente, menos a gente tende a fazer amizade com a pessoa, e assim funciona. Não tô, aí de novo, né? Sempre vou dar aquela observação. Eu não estou dizendo que deve ser assim. Eu estou dizendo que geralmente isso acontece dessa maneira. Se você acha que deve ou não, aí é independente do que acontece. Acontece exato. dessa maneira. A gente não tá prescrevendo, galera, faça amizade com quem é próximo de você, com quem pensa igual. Não, não é isso. A gente está descrevendo aquilo que é, né? O que a psicologia, os estudos empíricos em psicologia mostram, assim, né? Até porque o custo, né? Pensei aqui na dissonância cognitiva. Quando a pessoa é muito diferente, por exemplo, pessoas com orientação política distintas. Muitas vezes, quando há embates, é um exemplo que eu estou dando, né? Orientação política, a relação acaba sendo mais custosa. Gera dissonância, gera mal-estar, gera um desequilíbrio psicológico na relação que faz com que aquela relação muitas vezes traga mais custos, né, digamos assim, do que benefícios. Quando a gente tá com alguém que pensa parecido com a gente, a coisa meio que flui, né? Então, em termos de espontaneidade mesmo, né? Se você está numa mesa de bar e o papo começa a se tornar muito conflitante, visões de mundo muito distintas, a tendência é que ele não flua de uma maneira tão natural e até naquele momento seja desagradável para alguém. Agora, a amizade ela vai se construindo a partir dessa fluidez, amizade, relação, parceria, enfim. E a fluidez se dá de uma maneira muito mais espontânea quando há afinidades, né? Então é meio que um tango social mesmo, que vai sendo dançado. Se eu faço uma piada pro Felipe e ele amarra a cara e acha super nada a ver a minha piada e tal, não sei o quê, isso vai fazer com que, sei lá, o meu jeito mais descontraído de ser, de falar besteira, fique mais travado. E aí provavelmente eu vou fazer menos piada com ele, e provavelmente eu vou ser menos eu mesma estando com ele, se eu sou uma pessoa que gosta muito de fazer piada, que gosta muito de
falar de maneira metafórica ou meio maluquinho e tal, não sei o que, se eu sinto que aquilo. Aí vai gerando um entrave na relação e as pessoas acabam se afastando, né? E no BBB você vê isso muito acontecer, né? A questão do paradigma do grupo mínimo que eu falei na colônia de férias, lá o BBB é um exemplo disso também, desse experimento, porque as pessoas ficam em quartos diferentes, né? E às vezes só dormir num quarto já é uma questão que, em relação à territorialidade. Aliás, eu não expliquei por que é paradigma do grupo mínimo. É paradigma do grupo mínimo porque justamente é uma diferença mínima, não tinha nada relacionado a aspectos mais biográficos profundos de religião, de visão de mundo. Só o fato de ser designado para o grupo das águias ou dos pavões, sei lá, não me lembro qual era o outro, é, é, é uma categorização social mínima, né, artificial. Mas ainda assim as pessoas, por estarem naquele grupo, já passavam a defender os seus e a ver os outros como rivais. Tem a ver com o nós versus eles que eu falei, né? Que é uma coisa que se manifesta no cotidiano do BBB, na política em grupos não, até em ideias, em teorias sociais, em teorias políticas complexas. Você vê esse tipo de esse tipo de divisão de grupo acontecendo. Então, só para fazer uma observação sobre isso, quando a gente vê uma grande teoria dividindo a sociedade em dois grupos, às vezes em mais, essa teoria ela tá fazendo nada mais nada menos do que ela está recrutando uma tendência muito básica que os seres humanos têm, que é isso, que é se dividir em nós versus eles. Então, é isso, basicamente. No BBB a gente vê isso claramente, né? Tem sempre aquelas panelinhas que se formam. Tem o grupo dos que, sei lá, às vezes o grupo dos que são barulhentos, o grupo dos que. Tem o grupo dos quietinhos, né? Dos que só dormem. Enfim, tem um monte. É, Quietinhos no tem uma BBB galera que dorme. não é muito o perfil, né, do programa, que eles querem gente que cause. Mas aí de vez em quando tem aquela galera que só começa a se sobressair quando o número de participantes vai diminuindo, né? Também. Não, tem Que é até uma um nome, estratégia. eles chamam de planta, né, que é quem é mais Planta, quietinho. isso. Ah, Que é uma estratégia. Você vai sobrevivendo até uma certa parte do jogo, já ganhou um monte de prêmio, e aí depois, se você sair, você acabou ficando, né? É, É uma forma de você ser menos peão do jogo de xadrez ali. Você tá lá atrás, esperando os peões irem, né? Assim, lá na frente. é. Mas assim, só assim, para dar uma organizada em tudo que a gente falou, vocês já podem perceber que vista de uma forma mais complexa, a fofoca, ela não é só um tititi, pode ser um tititi, mas também ela tem uma função social de comunicar informações de quem é confiável, de quem não é, etc. E que vão ajudar o ser humano no seu desenvolvimento, né, da infância para adolescência, para a fase adulta, e até na vida profissional, né, como você falou, tem fofoca na universidade, tem fofoca na NASA, dos astronautas, dos engenheiros espaciais, tem fofoca na política, no Congresso, é, é, é uma maneira de se transmitir informação social através de narrativas, né, porque sei lá, voltando ao storytelling, você passar uma informação em forma de princípio, sei lá, como um aforismo, né, filosófico assim, talvez não colhe tanto quanto você passar uma informação em forma de narrativa de alguma coisa que aconteceu com alguma pessoa que você conheça, né? Então, de repente, falar, sei lá, ser desleal não é legal. Você está falando um princípio, sei lá, né? Mas está muito abstrato, está muito impessoal, está muito. Não tem cores, não tem vivacidade, não tem. Né? Ser desleal não é legal. Tá, mas o que é ser desleal? Tá, mas me dá um exemplo. Mas machuca, mas magoa, mas alguém que você gostava de você vai sair ferido e vai parar de falar com você. Você vê que só de falar isso, né, de trazer para uma situação concreta
fulano foi desleal e a ciclana parou de falar com ele. Ele magoou essa pessoa se afastou. Um grupo de amigos se dividiu em facções, porque depois dessa briga fica muito mais vivo, fica muito mais assimilável, fica muito mais rico. Então a fofoca é uma maneira de se transmitir códigos éticos, morais, de conduta, de uma maneira mais próxima à experiência cotidiana humana, né? Não só no formato de mandamentos, ou de princípios, ou de aforismas. E até falando disso, eu lembrei de um experimento onde eles querem ver em quais situações as pessoas estão mais aptas, mais abertas a fazer doações. E aí, para um grupo controle, eles começam a falar de estatística das crianças passando fome na África, dos milhões de crianças na África, com uma série de carências, não somente alimentar, mas também de família, de recursos. E na outra, e pro grupo experimental, ele fala da história do Joãozinho, que é um garotinho que ficou órfão, que perdeu o pai, perdeu a mãe, sei lá, na guerra de Ruanda, e que está sendo criado por estranhos, e etc, etc. E as pessoas no grupo do Joãozinho, no grupo experimental, doavam muito mais dinheiro, não, um experimento fictício, mas enfim, comparava-se a média dos resultados, enfim, das respostas das pessoas. E quando se fala em estatísticas frias, as pessoas doavam menos do que quando se contava a história de um garotinho. Então, acho que tem a ver com o que eu estava falando anteriormente, né? Você falar assim, não traia, não minta para o seu sócio, né? Não vou mentir para o Felipe nunca, a gente tem um projeto juntos, então vou falar a verdade. Fica muito mais concreto falando Sally mentiu pro Felipe, ou Sally nunca mentiu pro Felipe, do que só falar do princípio de uma maneira fria, né? Sem citar exemplos concretos. E, e é isso. Não, é isso. O teu ponto é que o BBB ele acaba mobilizando mais porque as pessoas estão vendo exemplos concretos ali, pessoas interagindo e etc. Sim, sim. E Foi um bom assim, exemplo. o BBB é um programa, né? Um programa que muitos odeiam. E podem ter razões legítimas para odiar, porque tem várias coisas muito chatas mesmo. Mas se a gente for ter esse olhar mais amplo, né, psicológico, a gente vê que eu falei em Fábulas de Esopo, eu falei em Machado de Assis, eu falei, sei lá, a própria Bíblia, as parábolas, são formas distintas, mais ou menos rebuscadas, mais ou menos superficiais, mas ainda assim maneiras de se descentralizar dos seus próprios dramas e perceber que os seres humanos, todos nós, né, fazemos parte de uma grande família humana, onde cada um de nós enfrenta dramas, né? Seja os personagens shakespearianos, sei lá, com toda a descrição super profunda, sei lá, do Hamlet, do Macbeth, etc. Mas num programa de TV também, né? As pessoas choram, se envolvem, gostam, odeiam. É, é, então é uma maneira da gente se conectar com a família humana, né? Com os dramas universais, com os dramas que se repetem em culturas variadas, em contextos variados, mas assim, as pessoas se decepcionam umas com as outras, se apaixonam umas pelas outras, se aproximam umas das outras, brigam umas com as outras, né? Isso acontece em todo lugar. E quando a gente acompanha um programa como esse, ou para quem não acompanha um programa como esse, mas é cinéfilo, literatura, etc., a gente se vê que os nossos dramas fazem parte de algo maior, né? Que são os dramas universais e perenes e que se repetem aí em vários mitos, em várias narrativas, porque ser humano é necessariamente pertencer a grupos, e pertencer a grupos é necessariamente não pertencer a outros, e eu acho que é isso, né? Esse episódio 2 em complemento a um, eu acho que é interessante até, né, ver um depois do outro que fala de natureza humana e etc. Mas é,
perceber de certas dinâmicas humanas que acabam acontecendo em todo e qualquer lugar onde haja pessoas interagindo, né? Não, sim, é basicamente isso. Eu acho que você resumiu bem. Nem tenho mais considerações a fazer. Eu acho que é basicamente isso. Então eu vou terminar esse episódio reforçando a ideia do Clube do Livro, pessoal, onde a gente vai discutir sobre a natureza humana, não é sobre PBB, mas vocês percebam que trazendo um olhar mais aprofundado da psicologia, um assunto que para muitos pode gerar até repulsa, ou, nossa, BBB, eu odeio esse programa e tal, não sei o quê, mas se a gente bota uma lente, né, um olhar da psicologia, como que dá para extrair coisas interessantes, saindo de um olhar mais de senso comum, mas no nosso Clube do Livro a gente vai ler e estudar linha a linha o Tábula Rasa, que é uma obra que fala sobre a negação contemporânea da natureza humana, do Steven Pinker. E no episódio anterior a gente fala um pouquinho mais, mas enfim, a gente vai falar sobre natureza humana e serão 10 encontros, 10 quintas-feiras consecutivas, com interrupções na quinta-feira da semana de carnaval e na Semana Santa. Mas enfim, 10 encontros, 10 quintas, 10 encontros de 2 horas. Tem 20 capítulos o livro, então 2 capítulos por encontro. É um livro denso, então você que tem preguiça de ler, que tem interesse, que prefere ler com explicações ou com um apoio, eu e o Felipe vamos estar aí falando sobre o livro. Vai ser bem interativo, então obviamente que as pessoas vão participar também, vão ter um espaço depois para trazer suas dúvidas, mas é um livro muito interessante, muito profundo, que fala de natureza humana sob diversas óticas, né, da genética comportamental, das neurociências, psicologia evolucionista, antropologia, psicologia social, biologia, enfim. É um livro muito rico. Então, vem com a gente, você que se interessa por natureza humana, que tem curiosidade de entender de uma maneira mais aprofundada, né, essas dinâmicas sociais aí do dia a dia. As explicações, os detalhes vão estar na descrição do vídeo abaixo. E acho que é isso, né, Felipe? É isso. Quem tiver interessado, assiste o episódio 1 e participa do Clube do Livro. Então tá, pessoal, vamos fechar a garagem e a gente vê vocês aí no próximo episódio. Até a próxima.